Bom, deixa eu primeiro começar aqui me apresentando. Meu nome é Felipe Dal Júnior. Eu trabalho aqui no nosso grupo há mais de 25 anos. Comecei aqui em 90, na verdade eu estou indo para o 27º ano. Comecei sou engenheiro eletrônico, fiz faculdade em São Paulo. E quando eu comecei aqui, eu comecei na área técnica, e aí eu fui passando por diversos departamentos. A gente tem uma série de realizações aqui, do tipo, implementamos toda a parte de informática no grupo. É uma coisa muito embrionária, nos anos 90, era bem reduzida essa área. A gente implementou isso na região toda, fizemos toda uma modernização na nossa produtora, enfim, participei de algumas implantações novas do grupo, então tem uma sucursal nossa de Brasília, eu participei dessa implantação, rádios, participei da implantação da Amapá FM, enfim, participei de implantação do SEDOC, e assim a gente veio caminhando na empresa. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu como sócio da Amazônia Cabo, eu fui dirigir a operação da Amazônia Cabo, que é guarda-chuva, que tem como marcas o AmazonSat, o Portal Amazônia, agora a CBN Amazônia, que é mais recente. Participei, portanto, do projeto da implantação da CBN Amazônia, participei da implantação do processo do G1 e do Globoesporte.com também no nosso grupo. Enfim, então, uma série de atividades, um pouco técnicas, um pouco administrativas, foi o que eu fiz, eu venho fazendo até hoje. E com a passagem, né, do meu pai no final do ano passado, houve uma reestruturação na empresa. A minha irmã assumiu a presidência do conselho, que foi criado. Nós vamos começar a operar com esse conselho brevemente, agora em agosto, se tudo correr direito. Ela também é diretora executiva da Fundação Rede Amazônica, e eu passei a ser o CEO do grupo. E temos aí um enorme desafio, não só de manter aquilo que foi criado, mas a gente dá uma outra forma para aquilo que foi criado, que é unificar, fazer com que todas essas plataformas de mídia que foram construídas nos últimos anos, elas trabalhem de maneira mais integrada, de maneira mais eficiente. E que é um pouco que leva, eu diria, ao assunto que a gente veio tratar aqui, que é com relação do HPV. Antes de entrar no tema especificamente, eu acho que é importante, isso é um reflexo do que o nosso grupo Rede Amazônica, hoje chamado grupo, coisa que não era, pretende operar, né? E usando todas as plataformas que a gente tem, em ações muito bem definidas, de maneira que a gente tenha o maior alcance possível em qualquer plataforma, em qualquer público, na linguagem que eles precisem receber esse tipo de informação. E falando um pouco, né, de tudo que aconteceu, que eu acho que é um bom exemplo disso, de como trabalhar juntos, eu diria que nesses 7 meses que eu estou à frente como CEO, eu diria que já temos outras pequenas campanhas, mas eu acho que é uma campanha mobilizadora, eu diria foi essa exatamente, o HPV, o que mostra a força de nós trabalharmos juntos, né? Então, isso tudo surgiu a partir de uma pauta da CBN Amazônia. É importante que se entenda, que parece que óbvio, né? Surgiu numa plataforma do grupo, isso naturalmente passa para as outras. Isso no passado não era assim, mas isso começou dessa forma, né? Uma pauta de que vacinas do HPV iriam vencer. E eu acho que aí é uma coisa interessante de como realmente pegar um fato que poderia ser simplesmente tratado como uma notícia, até polêmica, uma denúncia, enfim, como é que se pode tratar isso de uma maneira positiva. Como é que pode não só a gente evitar que essas vacinas vençam, né, ou viessem a vencer, mas como é que eu posso conscientizar as pessoas, né? E é isso que nós temos um trabalho que foi feito. Isso é muito recente, o Aproximar Muda Tudo.
se planejou uma série de atividades utilizando esse mote, que é uma coisa que eu também diria que parece ser uma coisa muito simples, né? O aproximar, mudar tudo é uma coisa que todo mundo aqui na empresa acredita, e isso não é bem verdade. Isso está sendo implementado, tem reações de toda a ordem, mas o que mostra que o mote está certo e isso permite ações como a do HPV. Com responsabilidade, foi convidada a doutora Mônica para nos ajudar nesse processo. Quer dizer, nós somos uma coisa que também é importante frisar, nós somos um canal produtor de conteúdo, né? A gente não é especialista nas coisas. Então, acho que está muito claro aqui, ter a consciência, a humildade de reconhecer. Nós precisamos de especialistas no processo, é um processo importante. Vamos chamar pessoas especialistas como a doutora Mônica, e mais do que especialista, é uma pessoa que já abraça a causa há muitos anos. Então, não é uma questão de poderia chamar qualquer especialista, provavelmente, mas não com o impacto de lhe convidar para vir trabalhar com a gente nesse processo, né? Também, dentro dessa estrutura, é natural que a gente busque influenciadores digitais e, claro, outros médicos que possam nos ajudar ou pudessem nos ajudar nessa estratégia. Influenciadores digitais, né? A gente, se for falar nisso há 2 anos atrás, o que é isso, para que serve, que alcance essas pessoas ou com que credibilidade as pessoas vão tratar de determinados assuntos. Está mostrando que isso, essa dúvida não deve existir mais. É claro que não é qualquer pessoa que vai ter credibilidade, mas vocês que estão aqui com certeza construíram essa credibilidade também, senão não estariam aqui e não teriam influenciado como influenciaram, né? E aí, né, fizemos, acho como resultado, o que a gente chama de comunicação integrada, que é isso que eu falava no início. Quer dizer, o que adianta ter um monte de plataformas se a gente não tem uma única linguagem, se a gente não consegue levar as pessoas da melhor forma possível aquela informação, sabendo utilizar o meio, a plataforma adequada para cada assunto, né? Enfim, e aí tivemos o resultado que tivemos, que aí eu gostaria, sim, de fazer poucas perguntas, porque até eu mesmo estou muito curioso de saber como é que foi o impacto disso tudo. Porque uma coisa é a teoria. A gente, às vezes, se reúne aqui na empresa para discutir uma série de coisas e a gente imagina como é que as coisas podem acontecer, mas essas coisas não dependem de nós, né? E eu queria lhe perguntar primeiro, doutora Mônica, como é que foi a primeira palestra aqui? Qual foi o seu sentimento? Qual foi, enfim, o efeito que a senhora imagina que teve sobre todos nós? Bom, Felipe Júnior, quando eu recebi o convite, a princípio eu fiquei tão curiosa, eu disse, como que uma rede de comunicação com essa potência vai entrar num tema que a gente busca há tantos anos assim? E aqui eu lembrei que em setembro de 2007, eu estive na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, cobrando ao Ministério Público, Ministério Estadual, o Ministério da Saúde, melhor dizendo, que estava presente, que o Amazonas precisaria e precisava dessa vacina contra o HPV. Porque no mundo inteiro essa vacina ela começou a ser realizada a partir de 2006. 2007, eu disse, meu Deus, a hora é essa. Daí eu fui na Assembleia cobrar do representante do Ministério da Saúde que o Amazonas precisava. E saí de lá completamente arrasada, né? Porque a possibilidade de trazer essa vacina, os meus colegas da minha especialidade sabem disso, era praticamente zero. E 2007, nós estamos em 2017, para fazer agora 10 anos. Quando eu recebi o convite da Rede Amazônica, eu disse, meu Deus, será que isso vai acontecer? Porque a gente já vem militando nessa causa há tantos anos, mas de uma forma praticamente paralela, né? E eu nunca tive muita preocupação com questões políticas a nível estadual, municipal. Eu pensava sempre que a gente podia fazer a diferença. Eu sou médica, meu sonho desde pequenininha era ser médica, mas eu percebi que a gente podia fazer a diferença. A gente foi intensificando quando, em 2011, eu vou começar a espalhar que existe HPV.
Alguns colegas, mas era sempre muito difícil, vida de médico é muito corrida, a gente sabe disso, a gente passa a ser quase que individualista para se defender, para trabalhar, né? Mas a Rede Amazônica me convidando para falar sobre HPV, eu disse, meu Deus, eu vou com sangue nos olhos, porque eu não vou perder essa oportunidade, né? Eu sei da potência da Rede Amazônica. Daí eu preparei com muito carinho, confesso que eu não dormi muito bem na véspera, pensando da ansiedade que eu estava e da oportunidade que eu estava tendo. Eu vi isso aí como uma oportunidade imperdível. Eu vim com fome de passar o que eu queria passar. Porque a gente está já militando há muitos anos nisso, mas essa era a oportunidade de trazer a sociedade civil, porque a Márcia, quando me explicou muito bem, doutora, serão pessoas, toda a Rede Amazônica, isso vai passar para a sociedade civil, influenciadores digitais, eu sei essa é a oportunidade. Mas eu preparei com tanto carinho aquela palestra. E a resposta de quem estava me ouvindo na hora foi imediata. Elas estão aqui, elas sabem disso, os colaboradores de vocês sabem disso, mas foi automático eu falar, chocar, porque não tem outra forma de mostrar a realidade do que a gente vive em relação ao câncer de colo uterino, câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de cabeça e pescoço, sem mostrar a realidade. A gente precisa mostrar. Não adianta só falar. Então, para mim, a resposta que eu tive de vocês, das influenciadoras digitais, dos colaboradores da Rede Amazônica, foi muito mais do que eu jamais pensei, sonhei que pudesse acontecer. Imagina, eu, uma simples médica, tendo a oportunidade de divulgar um assunto que eu sei que vai salvar muitas vidas. Isso que está acontecendo hoje é um marcador, é um divisor de águas para mostrar o quanto a gente, como sociedade civil e como seres comuns, podemos fazer, independente de ter cargo político ou não. É somar, o que a gente quer é somar. E eu não tenho a menor dúvida que se é aquele efeito borboleta, que vai chegar lá a quem de direito, que precisa que as coisas sejam feitas de uma forma diferente. E foi o que vocês fizeram. Perfeito. E vocês, influenciadores, como é que viram a palestra da doutora Mônica? Bom, eu fiquei muito tocada, né? Muito assustada, porque eu não sabia de todos esses números, não sabia do alto grau de periculosidade, né? E de que a gente está num recorde que a gente não queria estar, né? A gente não, quem mora aqui, quem é daqui, nunca quer ver seu estado dessa forma. E imediatamente me preocupei com os meus filhos, que estão nessa idade, que a gente pode tomar vacina e se prevenir. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei chocada e que eu queria passar muito isso para o meu público, eu fui em casa e com meu marido, com meus filhos, e fiz questão de mostrar para eles, da mesma maneira que a doutora me passou, com aquele choque de realidade todo, com as consequências, né, de você, de repente, não se prevenir, quis passar isso tudo para eles. Então, para mim, assim, foi extremamente importante, para o meu lado pessoal mesmo, como mãe, poder passar dessa forma para eles e poder passar um pouco para o meu público. Tentei ser o mais incisiva possível, o mais clara possível e até assim tentei amedrontar um pouco as pessoas de que, olha, se vocês amam seus filhos, vocês têm que fazer isso por eles, né? Principalmente se a gente tem essa vacina aí e se ela está vencendo, a gente pode fazer algo para reverter esse quadro. Também até levantar a bandeira da não vamos deixar que a gente continue com esses resultados. Dessa maneira que eu vi. Augusto. Então, eu achei maravilhosa a iniciativa e agradeço até o convite, porque às vezes as pessoas pensam que a blogueira é só um rosto comercial. Mas, na verdade, a gente também tem um papel social, as coisas que a gente fala podem tocar a sociedade de outra forma também. Eu fiquei muito feliz, assim, o meu público foi um pouco pessoal da área da saúde, tipo, agradecendo, falando, olha, que legal essa iniciativa. A gente estava precisando disso, carente mesmo desse olhar para a saúde
da mulher, da criança, do menino em relação ao HPV. Então, muito obrigada. Por favor. E comigo aconteceu algo que foi até também um pouco parecido com o da Lu. Não sou mãe, mas eu sou professora também, né? E uma professora de ciências da escola que é seguidora. Ela disse: Gigi, por que a gente não faz alguma coisa aqui na escola? E conseguimos, com isso, com essa campanha, até romper obstáculos. Certo. Que o posto de saúde, nós conseguimos atraí-los como parceiros agora para dentro da escola. Então, agora a parceria está firmada, os alunos, eles todos abraçaram a causa. Hoje nós temos mais de 60% dos alunos na escola vacinados, meninas e meninos. Então, a adesão dos garotos foi incrível. E os outros seguidores também falavam: puxa, olha, eu não tenho filho, mas eu tenho uma sobrinha, tenho primos. Nós vamos atrás agora, então ficou muito bonito. E, claro, que a tua fala ela foi importante para todos nós, porque precisávamos desse choque realmente, até para entendermos e chocarmos e impactarmos outras pessoas. Eu acho que o impacto, né, a gente conseguiu não só levar isso para os nossos seguidores, mas fazer com que eles fossem também embaixadores disso tudo, porque muita gente agarrou a causa também, né? Não só a gente que está participando desse grupo. Eu percebi isso, que muitas pessoas se mobilizaram, foi muito além. Teve uma das influenciadoras, que foi a Evelyn, que ela postou um vídeo de um rapaz que é um influenciador de um outro estado e que ele comentou sobre também o que ela tinha falado nas redes sociais dela. Então, quer dizer, foi muito além do que a gente imaginava. Doutora Mônica, e qual foi assim o que a senhora percebeu, por exemplo, no seu consultório, mesmo entre os médicos, qual foi o efeito prático? Efeito prático. Total adesão. Meus colegas, eu trabalho na Fundação SECOM há 26 anos. Eu fui, em 1980, eu fui acadêmica concursada, eu faço sempre questão de falar isso. E eu assisti muitas mulheres, eu era plantonista concursada da Fundação SECOM, e eu via muitas mulheres morrerem por câncer de colo uterino. E essa realidade era uma coisa que me chocava muito, porque a forma com que uma mulher morre por câncer de colo uterino é muito triste. Em 1991, fiz meus cursos, voltei para Manaus. Finalmente, o doutor Wallace me liberou de onde eu trabalhava na maternidade, porque ele não queria me liberar. Doutor Wallace, eu preciso trabalhar na Fundação SECOM. Essa questão de contrato e tal. Finalmente, eu fui em 1991 para a Fundação SECOM. E eu lembro direitinho que, naquela época, eu escrevi uma matéria para o jornal, acho que eu não lembro o nome do jornal, que o título era assim: Ainda o câncer de colo uterino, 1991, maio de 1991. Chamando as mulheres para fazer seu preventivo, porque era a única arma que a gente tinha. Imagina, eu jamais imaginei viver vacina contra o HPV. Nunca imaginei isso. E comecei a trabalhar no SECOM e sempre vendo essa realidade triste. É muito triste a gente ver uma menina de 32 anos morrer por câncer de colo uterino. E mais uma vez eu toco na tecla. Quando a gente fala em números, que esse ano, até dia 30 de junho, já morreram 139 mulheres por câncer de colo uterino. Nossa. Quando a gente fala isso, e o ano passado foram 253 mulheres que morreram por câncer de colo uterino, quando a gente fala isso, eu quero lembrar que nós estamos falando de pessoas. Isso não é um mero número, mera estatística. São mulheres que deixaram seus filhos órfãos. E eu repito, muitas vezes elas são arrimo de família. Então, são pessoas que deixaram filhos sozinhos, pobres muitas vezes, tantas vezes. Eu me vejo hoje aqui, a gente conversando, Felipe Júnior, sobre isso, e recordo quantas vezes eu tive a oportunidade de novo na Assembleia, de dar palestras em colégios públicos, estaduais, municipais, particulares, de todos os tipos. Foi em igreja eu dei palestras tantas vezes. E hoje, com essa campanha do Aproximar Muda Tudo, tudo contra HPV, inclusive, que é o nosso grande objetivo, os meus colegas me telefonando no elevador, chegando no consultório. Ei, Mônica, eu te vi na TV, tá genial, com a Marcelinha, pessoal, a Marcelinha.
A Marcela Bartolo, ela é especial, essa menina. O toque que vocês tiveram de colocar, não sou eu, a Marcela nessa história, fez a total diferença. Sou eu, quase com 60 anos, conversando com uma menina de 15 anos que é brilhante na alma. Ela tem uma alma brilhante, aquela menina. E é talentosa, além de tudo. Então, conversando com a Marcelinha no dia de gravação do vídeo, eu nervosa porque eu não sabia que a Marília ia me colocar naquela situação. Ela me colocou, eu não sou atriz. Mas eu olhando para a Marcela, eu disse, meu Deus, olha o presente, não é o futuro mais, é o presente. Olha o talento, a vontade de fazer a diferença. Então, eu entro no elevador para ir no consultório, colega, Mônica, eu te vi. E ontem, eu fiquei até emocionada. Uma pessoa que estava no elevador, de onde eu trabalho, disse, a senhora não é a doutora do HPV? Eu achei genial. Eu disse, eu e a Marcelinha. Eu lhe vi na televisão. Então, isso tem um significado. Sem dúvida. Né? Do alcance disso, o trabalho de vocês com essas influenciadoras digitais. Eu sou muito analógica, eu confesso. Mas eu fiquei muito emocionada, porque eu estava acompanhando o trabalho dela e do que as pessoas me reportavam, não só os colegas, dentro da Fundação SECOM, eu quero citar o SECOM, porque é o hospital de câncer que nós temos, é onde essas pacientes que não têm condições recorrem. Então, o impacto a nível pessoal, profissional, mais uma vez, eu sempre quis ser médica, mas eu jamais imaginei vivenciar isso aqui hoje. Com pessoas, com colegas como o Dr. Jefferson, com vocês, meninas, que são das redes sociais, tendo um alcance monstruoso. Isso aqui é o famoso efeito borboleta, mesmo, de tocar aqui e chegar lá do outro lado. Isso não é só Manaus e Amazonas, isso foi muito além. Então, o impacto, eu não vejo uma coisa que tivesse, foi mais ou menos, não foi. E aqui eu estou falando, não é a Mônica Bandeira que está falando, é o coração da Mônica Bandeira. É só gratidão e dizer que repercussão. Isso, o que a gente está vendo hoje é um divisor de águas, eu não tenho dúvida, para mostrar como a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas que não têm essa oportunidade. Eu queria aproveitar só para elucidar que a doutora Mônica estava falando, assim, eu, igual a ela, eu fui acadêmico plantonista também da Fundação SECOM. E eu acho que eu fiquei lá dentro do SECOM cerca de uns 15 anos da minha vida. Voltei para ser plantonista, voltei como cirurgião. E uma coisa que me marca muito quando a doutora Mônica me chamou, quando eu fui para o estágio rural, eu fui para Coari, e a gente vai dar palestra para falar sobre DST. E você chegar lá e falar assim, olha, beleza, então onde é que estão as meninas de 14, 15 anos que eu vou lá para dar palestra para elas, para falar sobre camisinha, sobre DST? Eu falei assim, não, doutor, você está errado. O senhor tem que ir lá na sala das meninas de 11 e 12 anos. Nossa. A iniciação sexual delas começa nessa idade. Então, imagina, quando eu vi aquilo dali, me reportou os meus plantões dentro da Fundação SECOM, vendo meninas de 30 e poucos anos, com o rim parado, por causa de um câncer de colo de útero avançado. E você hoje, como ela falou, você hoje está aqui e poder dizer para a população, olha, tem uma cura, vacine. Quando a gente acha que é muito longe, que começa de 9 a 14 anos, aqui em Manaus, e para pessoas que têm um esclarecimento, mas lá, aqui na própria periferia daqui e lá no interior, é 11 anos de idade, a menina está tendo a primeira relação. Então, assim, a gente tem que pegar mesmo. Infelizmente, a gente tem números de terceiro mundo. Enquanto está todo mundo querendo ver na Angelina Jolie tirar as mamas, porque já na genética já viu que ela tem alteração, a gente está lutando com câncer de colo de útero, pô. Entendeu? Então, isso é muito bonito. A gente saber que a gente está fazendo a diferença realmente. Aproveitando, como é que o senhor, médico, como é que se sente diante desses resultados, participando desse processo? Olha, é um sonho. Realmente é um sonho de você poder vir a público
E, assim, quando... Eu tô aqui porque a doutora Mônica falou assim, se ela dissesse para onde eu tinha que ir, eu tinha que ir. Entendeu? Então, assim, Jefferson, vai. Jefferson, me manda foto. Mando. O que ela precisou, eu sempre tive. Quando ela falou assim, vamos. Agora, minha grata surpresa é ver essa moçada aqui. Porque, assim, a doutora um pouquinho mais velha só do que eu, e a gente olhar e ver a moçada nova e brigando com a gente, aguerrida, às vezes até mais do que a gente, porque muitas das vezes, às vezes a luta parece ser inglória. Quando você trabalha com a área de saúde, principalmente a saúde pública, é inglória. Tudo fala contra. Você tem todos os motivos para desistir. Entendeu? Então, de repente, eu vejo essa moçada nova. Quando me botaram num grupo que eu fui olhando a moçada assim, eu falei assim, cara, eu não acredito. A gente está no céu. Vai ter gente... Porque, assim, eu falar... Às vezes eu posso usar um medicinês e tal. A doutora Mônica também. Mas eles não. Eles estão falando direto com a pessoa. E a pessoa vai entender muito mais ele do que eu. Então, isso é muito legal. De olhar a moçada nova e fazendo um trabalho brilhante. De levar realmente o assunto, transmitir a informação. E outro dia eu vi uma paciente falando assim para mim, doutor, é tão importante isso que vocês falam, porque é o seguinte, olha, uma vez eu lembro que o meu marido passou mal, e eu tinha visto na televisão como é que fazia a reanimação, tal, e eu fui lá fazer. Então, tudo que a gente faz... Tudo que a gente fala na televisão, e os meninos aqui, os influenciadores digitais, isso é visto e a caixinha dentro da cabeça das pessoas que ouvem vocês, ela está lá guardada. E então isso daí influencia, isso daí dá um up para tudo isso, muito mais do que só eu e a doutora Mônica que fala assim, é apenas mais um médico falando sobre mais uma doença. Exato. Ponto. E vocês não são médicos, então vocês estão trazendo de uma forma diferente, de uma forma mais palatável para eles, assustando às vezes, mas isso é o interesse, é você assustar para você trazer realmente para cá. E Diego, como é que você se vê, não só num órgão de comunicação, mas participando desse processo, sendo parte dos resultados, né? Na verdade, eu já trabalho com internet já há algum tempo, né? E para a maioria das pessoas, redes sociais se resume em entretenimento, em zoeira, em bagunça. Mas a gente conseguiu ver um cunho social muito importante na campanha, que é de trazer pessoas para falar de um assunto sério, de um assunto complicado, de um assunto que a maioria das pessoas não conhece, né? Chega a desconhecer por falta de conhecimento. E com essa ferramenta que a gente tem, que é a internet, onde mais de 100 milhões de brasileiros estão conectados, o país que mais acessa a internet. E a gente tem uma ferramenta e poder usar essa ferramenta para falar com as pessoas que nos seguem, aquelas pessoas que estão lá, os nossos seguidores, que a gente sempre fala, né? Não são simplesmente meramente números, eles estão lá porque eles querem saber coisas, eles querem ser influenciados, né? E a campanha, ela trouxe um mote muito legal, eu acho que para ambas as partes, tanto para a empresa, quanto para as pessoas que receberam, para a gente como pessoa. Eu sempre falo, usar a internet para o bem é mais difícil. É muito mais fácil você usar a internet ali para fazer uma brincadeira, para criar uma briga, enfim, mas usar para o bem é mais complicado, porque as pessoas geralmente não consomem isso. Elas consomem aquilo que é mais fútil e tal. Mas a gente vê que a campanha ela teve uma força muito grande, né? Impactando mais de 1 milhão de pessoas, somando assim, todas as nossas interações com as de vocês. Então, creio que foi um marco realmente, a primeira de muitas campanhas, né, que a gente possa estar abraçando. E só agradecer e parabenizar também em nome do grupo, em nome dos influenciadores digitais que passaram para algumas pessoas a ter uma outra visão. As pessoas passaram a olhar, poxa, eles não falam só disso. Eles têm conteúdo, a gente passou a estudar mais, inclusive, sobre o assunto, porque se você vai passar alguma coisa, alguma informação para alguém, você tem que ser o cara que mais sabe daquilo, entende, para poder transmitir. Então, a minha fala é só de agradecimento e parabenizar a todos. Desculpa, o teu nome? Gabriela. E aí, como é que você se vê também nesse contexto, participando dos resultados, e particularmente na ação que teve no colégio? Qual é a tua percepção? Como é que tu te sente num momento como esse? Bem, eu me sinto
bem feliz de estar participando e, principalmente, desde o início, na primeira palestra, se for lembrar, eu fiquei bem impactada com as imagens, porque eu não conhecia realmente a doença, eu não sabia como era. E saber os números também, tipo, foi... Nossa, eu fiquei muito impactada. E de saber e de começar a pensar junto com a equipe como ia funcionar isso, como a gente ia passar essa informação para o público, tudinho. E eu fiquei bem feliz de participar e ver a interação de todo mundo nas redes sociais. Eu estava acompanhando, eu também participei coloquei nas minhas redes sociais, estava divulgando, e eu tive resposta de amigos, de várias outras pessoas que, tipo, nossa, que legal, que interessante. Inclusive, alguns amigos meus que estão estudando medicina acharam muito legal a ideia, se interessaram e perguntaram. E eu fui lá, falei, e como o Diego falou, para a gente que está passando isso, a gente também tem que conhecer, a gente também teve que estudar, teve que saber do que se tratava para a gente saber explicar para todo mundo. E eu estava acompanhando em todas as redes sociais de todos que estavam participando juntos, e teve uma interação muito grande, uma interação na Rede Amazônica, e nas ações também eu fiquei super feliz e, sabe, até assustada de ver como a nação de ontem, na escola, as crianças estavam presentes, estavam bem inteiradas do assunto e respondiam e faziam perguntas, e elas sabiam como era, e estavam conscientes de como era ruim, como era prejudicial à saúde, como era uma coisa terrível, e que elas tinham que se cuidar. Elas participaram muito, elas se divertiram, elas interagiram, e foi uma coisa assim muito legal de se ver. Eu gostei muito de ter participado. Eu passei para minha família também. Tenho primas pequenas que minha tia perguntou também, teve interesse, viu toda a divulgação, e eu também fui lá. Fui falar, fui mostrar os dados, fui mostrar como a gente estava fazendo a campanha. Eu achei isso muito importante e espero que isso cresça e que a gente consiga disseminar mais informação, que a gente consiga reduzir esses números, porque é uma situação terrível e os números são muito alarmantes. E muito parabéns para todo mundo, né, que participou disso. Foi uma campanha incrível. E tivemos muito resultado positivo. Graças a Deus, foi tudo ótimo. Eu fiquei muito feliz de participar. Doutora Mônica, sonhar é uma coisa boa, é necessário para a nossa vida. Agora, realizar um sonho, com toda certeza, é muito mais do que isso. O que é isso? Nós conseguimos lhe ajudar realmente a realizar um sonho? Vocês fizeram, falar é uma coisa, mas o exemplo é que faz a diferença. Vocês deram exemplo. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu costumo dizer, tem uma frase que eu não lembro quem é o autor, mas que eu vou dizer para você agora, que é mais ou menos assim. O meu maior pecado, o meu maior erro foi sonhar pequeno. Eu queria ter sonhado mais. E o que eu sonhei, eu realizei. Vocês me deram essa oportunidade. Você, Rede Amazônica, vocês, influenciadores digitais, meus colegas como Jefferson, como Manoá, como Giuseppe. E, mais ainda, as pessoas que tiveram a capacidade e a sensibilidade de entender o que vocês estavam passando para eles. Não era o que eu estava passando. O que vocês passaram, que é o importante. Porque eu sou especialista da área. Eu fiz o meu papel como médica. Agora, realizei um sonho porque vocês conseguiram fazer para mim a coisa acontecer. Que é o que eu venho buscando há anos e anos. Meu Deus, as pessoas precisam saber que isso existe. E vocês quebraram a barreira de uma forma tão estratégica que foi direto no coração das pessoas. As pessoas entenderam isso. Não é só maquiagem. Vocês não falam só de maquiagem. Vocês falam de coisas que são extremamente importantes e que vai, com toda certeza, Felipe Júnior, evitar muitas mortes daqui a alguns anos. Porque a vacina contra o HPV, a gente tem essa resposta daqui a 10, 15 anos. Vocês estão ajudando a salvar vidas. E eu estou completamente feliz. Eu vou repetir o que eu falei aqui.
o meu sentimento é de gratidão. Eu devia ter sonhado mais, já estou arrependida. Eu já estou arrependida. Meu erro foi ter sonhado pouco, eu tinha que ter sonhado mais. Tá? Mas assim, pessoal, essas crianças, meninos e meninas, meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, que presente que vocês estão dando para eles. Que presente! Não tem coisa que mais evoluiu na medicina, na minha opinião, do que vacina. A vacina é uma das coisas mais fantásticas que a medicina pode oferecer ao ser humano. Imagina, Jefferson, vacina contra câncer de pâncreas, contra de fígado, contra câncer. Imagina, a gente tem uma vacina que evita câncer de colo uterino, que evita muito câncer de garganta, que evita muito câncer de ânus, câncer de pênis. Então, para não chorar, eu vou sorrir. Muito obrigada. Esse é o meu sentimento. E eu devia ter sonhado mais. Já estou com raiva agora. Eu pessoalmente, em algumas conversas, algumas reuniões, até antes um pouco disso, quer dizer, a causa, o meu pai nos deixou como legado uma causa que é servir a região. Servir a Amazônia foi uma coisa que ele deixou isso há um ano atrás, quando ele, num discurso dele de 1º de setembro do ano passado, ele deixou isso muito claro, que a rede amazônica ela nasceu para servir as pessoas, servir a região amazônica. E que a região amazônica sofreria muito com a ausência da rede amazônica. Junto com tudo isso, hoje mesmo a gente tem uma reunião com alguns colaboradores e eu costumo dizer a eles o seguinte, que é uma coisa que às vezes a gente trabalha em meio de comunicação e não considera, né? Sempre haverá alguém esperando por nós todos os dias nas plataformas onde nós entregamos alguma coisa, ou entretenimento, ou informação, enfim. Mas tem alguém nos esperando. Hoje, na conversa que eu tive com umas pessoas, um dizia, é um técnico, e ele dizia que ele vai muito cedo, todo domingo, à padaria, e ele vê que a pessoa da padaria vai lá, liga o televisor e sintoniza num dos canais nossos, do Amazonsat, para assistir a missa. E ele se vê, puxa vida, eu tenho que fazer bem, porque senão ele não vai assistir a missa dele no domingo. Então, é importante, né, a gente fala, tem um negócio, claro, envolvido por trás, mas tem que ter a certeza que tem gente nos aguardando e nós podemos realmente fazer a diferença na vida das pessoas. A pergunta é, principalmente vocês, né, o que vocês acham? Vocês percebem realmente que juntos a gente consegue mudar uma cidade, mudar uma região, fazer a diferença na vida das pessoas? E como dizia, até complementando essa pergunta com o que dizia o meu pai, o grande problema da Amazônia é o desconhecimento, é o isolamento. Então, o que cada um de vocês pensa sobre isso? Quer dizer, juntos a gente faz a diferença, muda conceitos, muda a vida das pessoas, muda uma cidade, muda uma região? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Sozinho, a gente até caminha. Mas a gente aproximando, como aproximar muito tudo, a gente junta, a gente pode fazer, não é qualquer diferença, toda a diferença. A educação, a gente está fazendo mais do que educar, a gente está informando. Então, a educação, ela é libertadora. Então, é óbvio que as pessoas que têm acesso, que tiveram acesso, ficaram sabendo sobre o HPV, a cabeça delas muda a partir disso, né? Porque além delas ficar sabendo, ela passa a ser um agente multiplicador. Então, que fala para a vizinha, que fala para a prima, como vocês mesmo estavam falando, que fala para a cunhada, para filho, enfim. É aquele efeito borboleta mesmo, de passar o conhecimento para outra. Mais do que a informação, o exemplo, e junto é que a gente vai fazer a diferença. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. A gente até dá o primeiro passo. Mas o resto a gente precisa estar junto, sempre. A minha visão de quando você fala sobre o que a gente tem que fazer pela Amazônia, eu vejo assim, eu e a doutora Mônica, nós somos nordestinos. E quando a gente vem para cá,
a gente vem para trabalhar. E só que aonde a gente vai, eu e ela, a gente não tem a menor dúvida do amor que a gente tem pela região, a gente sempre está naquele pensamento de que a gente tem que fazer alguma coisa em prol. A gente tem que melhorar. E assim, quando a gente vai falar sobre HPV, e vocês devem ter visto alguns tumores, a gente começou na cabeça e pescoço, minha especialidade especificamente, a pegar pacientes abaixo de 45 anos que nunca fumaram, são etilistas sociais e com câncer avançado. Por quê? Porque a gente tem que começar, e aí vai os influenciadores, tudo mudou. A forma de influenciar, eles estão aqui para dizer para você que eles também têm a força deles. Então, assim, o sexo oral, hoje em dia, ele é muito mais difundido do que era. Minha avó não falava sobre sexo. A minha mãe teve uma dificuldade muito grande por não ter tido. E hoje em dia você mudou o aspecto, então de repente está entrando pacientes novos, 40 anos, com câncer avançado, na garganta dele, na boca, na língua, e coisa que começou a assustar a gente. De repente a gente vê que é um vírus que está ali atuando, e ao mesmo tempo, logo depois, vem uma vacina. Então a gente fala assim, poxa, está todo mundo tão preocupado em ser fit, em ir para academia, em comer isso, comer aquilo. Poxa, tem uma coisa que vai fazer com que você não venha a ter vários tipos de câncer. E é uma vacina. Então, assim, poxa, que coisa maravilhosa. E quando eu vi a luta toda da doutora Mônica, desde o começo, sobre essa vacina, e você imaginar que a gente sempre imaginava assim, poxa, Amazonas, cara, vai ser o último estado do Brasil que vai vir essa vacina para cá. Você está entendendo? E, de repente, a gente vê chegando logo, fomos dos primeiros, o primeiro a ter. E assim, e aí vai outra coisa que tu estava falando, a regionalização. A gente é importante, o Brasil, saber que não adianta vocês quererem tratar a Amazônia como o resto do Brasil. Nós temos as nossas peculiaridades. Então, nada melhor do que tratar diferente os diferentes. Se a gente precisa mais, a gente começou por causa da luta e a gente está dando um salto na frente de todo mundo quando a gente começa a abordar esse assunto aqui. Vocês dois. Eu estou extremamente agradecida à Rede Amazônica pelo convite, principalmente para mim que trabalho com as redes sociais falando de moda, um pouco de comportamento mais relacionado à imagem, algo que para muita gente vem como uma coisa fútil, uma coisa... Então, poder impactar essas pessoas de alguma outra forma e com uma força de uma TV, de doutores que estão lutando por essa causa, de outros influenciadores, isso é visto também por eles de uma outra forma, né? E eu estou extremamente emocionada porque vendo os resultados e assim o quanto a gente conseguiu juntos e impactar, né? Então, sem dúvida nenhuma, juntos somos mais. Bem, eu parto de um princípio, de um pensamento que vem comigo já desde a infância. Ninguém deseja aquilo que não conhece. Ninguém deseja mudar se não percebe, se não conhece que aquela realidade é mínima, é ruim ou que existem outras realidades. Então, o trabalho como blogueira, como digital influencer que nós desempenhamos, vai além do rostinho bonito de um produto. É inspirar. É mostrar realidades. Claro que a gente não vai mostrar realidades ruins. Nós vamos mostrar que existem realidades melhores. E, a partir disso, trabalhar a mudança de comportamento, de postura, de padrão. Nós somos responsáveis por isso. E, quando eu escolhi ser blogueira, porque foi uma escolha, foi por conta de aproximar realmente, porque eu já desempenho um trabalho como professora, e nós sabemos que é difícil. E eu desempenho um trabalho como perita. É outra realidade, pior ainda. Então, a gente precisa realmente mudar cabeças. E o trabalho que cada um deles faz, a sua rede, é imenso. Então, desde a compra de um produto, sim,
de uma escolha melhor, porque tudo baseado em escolha responsável. Tem que ser assim. E escolhas para si próprio. A vacina é uma escolha para si próprio. É uma escolha de responsabilidade com você e com a geração que vem de futuro. É uma responsabilidade com o seu futuro e com do outro. Então, eu acredito que essa foi uma possibilidade dessa ideia. E de nós percebermos que juntos, realmente, nós somos mais fortes do que sozinhos. Sozinhos, ninguém faz nada. Um sonho que se sonha só é apenas um sonho, já dizia a canção. Exatamente. E, Gabriela, a experiência que você teve também no colégio, parece que você levou as pessoas para serem vacinadas, enfim. E, enfim, diante disso, a importância desse processo e, ao mesmo tempo, enfim, a gente consegue efetivamente, já que você teve uma ação muito presencial, sentir essa mudança, essa capacidade de mudança de uma ação conjunta como essa? Sim, com certeza. E, principalmente dessa última ação, eu vi o resultado, como foi grande, como alcançou, a gente conseguiu alcançar todo mundo, e os pais, e as crianças. Se a gente, como dizem, né, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Por que a gente não sonha grande? Por que a gente não se junta? É muito importante, tipo, mesmo que eu sozinha vá e fale algo para ela, eu estou fazendo a minha parte. E assim a gente vai juntando e chama mais alguém, e outra pessoa. E a gente vai aumentando o grupo e a gente vai falando da importância dessa causa. E assim, eu estar presente lá e ver e acompanhar tudo de perto, a conscientização das crianças, dos pais, dos funcionários, dos professores, de todo mundo. Foi muito bom ver e ver que as coisas estão mudando. Antes era, como a doutora falou, era tudo menos, era tudo diferente. E agora a gente vai dando um passo de cada vez e a gente vai levando a informação, a gente vai levando a conscientização para cada um. E isso é o mais importante, a gente está zelando pela nossa vida, pela vida de cada um. A gente está mostrando o amor, a gente está mostrando que isso é uma causa maior, isso é uma coisa muito importante para a vida de todo mundo. Então, a gente está lá acompanhando e vendo de perto. Eu realmente fiquei muito impactada de ver as coisas, muito feliz de ver a aceitação. E, realmente, ontem eu estava comentando sobre isso, que ver a ação e ver todo mundo presente e ver o número de crianças que estavam participando, que já estavam por dentro do assunto, e dizer assim, eu já me vacinei, eu sei o que é isso, eu sei que não pode isso, que isso é ruim. Isso foi muito bom. E de estar vendo um simples comentário ou um simples elogio das pessoas de fora, falando, tipo, cara, parabéns, você falou um ponto, você falou algo que ajudou a mudar a vida de alguém. E, assim, é uma causa muito grande, é um estado muito grande, né? E se a gente for de pouquinho em pouquinho, a gente vai chegar lá. É uma coisa muito importante e a gente tem que conscientizar. A gente tem que falar, não, eu sei que é difícil, eu sei que parece uma coisa muito grande, uma coisa que não dá e dá para fazer, mas se a gente for de pouquinho, assim não dá, mas desse jeito dá. Por que a gente não tenta? A gente vai alcançar um público muito grande, a gente vai conseguir realizar o nosso propósito. E foi muito bom participar, e foi muito bom ver de perto toda a aceitação e conhecer realmente a doença, conhecer outras pessoas que trabalham na mídia, ou doutores. Conhecer a doutora foi muito importante, de estar vendo como ela é apaixonada por isso, como ela trabalha com isso e as tentativas dela, porque ela sonhava sozinha, ela sonhava de um jeito, e agora a gente abraçou e a gente conseguiu ajudar ela a realizar esse sonho. Então, foi muito importante estar participando disso, ver toda essa mobilização para fazer, como é que a gente vai passar esse conteúdo, como é que a gente vai falar sobre isso para as crianças, para as pessoas nas redes sociais, porque, como o Diego falou, às vezes a forma que as pessoas consumem o conteúdo é totalmente diferente. É muito natural, é normal a gente ver um meme, um vídeo engraçado, ver uma brincadeira na rede social, mas e algum assunto sério, assim?
impacta as pessoas, elas têm interesse de ver como é que a gente vai falar para elas se tocarem. Como é que a gente vai usar essa imagem? Como é que a gente vai falar dessa forma? E esse vídeo, como é que a gente pode colocar? Pensar nessas formas e conseguir colocar em ação, colocar em prática, foi muito bom, e assim, conhecer e aprender cada vez mais coisas diferentes, com pontos diferentes, e todo mundo junto, né? Conhecer várias pessoas para colocar em ação esse projeto. Perfeito. E você? Eu acredito que se cada um fizer um pouquinho, né, não fica pesado para ninguém. Quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui pesquisar, eu fui para sites, e é interessante você ver como as pessoas, sem informação, acabam tratando da doença de uma maneira totalmente errada, passam pomadas na verruga que não é para passar, aí acaba piorando a situação. Então, quando eu vi isso, eu pensei, nossa, eu preciso passar essa informação para o meu público. E muitas vezes aquela verruga está lá aumentando, às vezes tem gente que até vê, mas não faz nada, é um descaso, não tem informação. E a gente sabe que a informação chega mais devagar nos nossos interiores, que é mais difícil, que é mais pela televisão, a internet. Quem já foi no interior sabe que é ruim. Então, é muito legal você ver, ainda que no interior seja difícil, mas é aquilo, é você pensar como cidadão. Você conta para um vizinho, que conta para um amigo que tem um parente no interior e já vai e fala para aquele parente. É a questão de humanizar a situação. Quando a doutora Mônica falou que eram 131 pessoas, né? Mas se a gente for parar para ver, são 131 corações que já pararam de bater. E hoje em dia a gente sabe que, com a vida agitada atual, as pessoas olham muito para si, é muita intolerância ao redor. Então, quando a gente resolve humanizar a situação, eu acho que a gente consegue se focar mais e aproximar realmente mais das pessoas. Diego? É muito daquele princípio de... Desculpa, minha voz. É muito daquele princípio de que quando você sabe alguma coisa boa ou acontece alguma coisa boa, algumas pessoas sabem, você conta, a sua família. Quando é uma coisa negativa, aquilo ali se espalha, todo mundo vai, quer comentar e vira notícia negativa. O maior desafio, mais uma vez, no que tange a internet, falando, é compartilhar esse bem, né? E creio que as barreiras foram quebradas por isso. É um desafio porque cada um aqui tem um público distinto para falar. A Lu tem um público, a Gigi tem um, a Carla tem outro. Então, o pulo do gato é como falar para essas pessoas e ser assertivo. Como é que eu vou falar para o meu seguidor, que é uma menina, que é uma mulher, que é uma mãe, uma forma de uma campanha, de uma doença que para muitas pessoas é desconhecido, e eu atingir? Como que eu vou usar um portal de notícia, uma rádio, uma televisão, as plataformas que a gente tem? Creio que esse foi o maior desafio que, cumprido com sucesso, né? Cada um nas suas expertises pôde ir lá criar o conteúdo. Além de criar o conteúdo, monitorar esse conteúdo. Não adianta a gente também estar lá, vou publicar, está aqui o HPV. Eu vou receber dúvidas, eu tenho que estar preparado para responder essas dúvidas. As pessoas, quando elas vão nos procurar na internet, elas querem alguma coisa. Elas vão perguntar e o mínimo que se espera é uma resposta. E quando a gente não sabia a resposta, a gente recorria à nossa guru, a doutora Mônica. Ela estava lá pronta para responder, mesmo quando em viagem, né? Sempre disposta. E isso tudo é o que disse união. Todo mundo se uniu na sua expertise, né? Eu entendo mais disso, então eu vou falar mais disso, eu vou focar mais daquilo. E, como resultado, né, os números e uma das últimas matérias, que para mim foi a mais impactante, onde constou que 90% do público tinha sido vacinado. Então, esse é o fechamento, né? Como a gente fala na internet, esse foi o lacre. Né? Quebramos a internet com uma coisa boa. Hashtag só vem. Só citando uma coisa que eu lembrei agora, que quando a gente estava fazendo essa divulgação, eu também entrei em contato com vários apresentadores e vários funcionários das praças da região amazônica, Amapá, Rondônia, Roraima, e
vários deles aceitaram, todos eles aceitaram. Não, a gente também vai falar aqui, a gente vai espalhar essa informação. E eu passei todos o conteúdo e falei como é que ia funcionar. E vários deles ficaram super felizes de ver essa iniciativa, abraçaram e falaram, não, e aí? E muitas vezes, se eu esquecia de mandar algo, tem mais alguma coisa para a gente divulgar? E como é que está aí? E me perguntaram. E o que mais me surpreendeu foi quando eu falei com o apresentador de Roraima, e ele disse assim, nossa, vocês começaram, eu vou falar aqui, porque aqui a gente fez uma matéria também e vocês vai demorar mais para vencer as vacinas. Aqui já vai vencer mês que vem e a gente tem que fazer essa campanha, estava todo mundo preocupado e a gente fez a matéria e como é que a gente vai chegar? E aí eu passei todos as artes, tudo que eu tinha que passar para ele, todas as informações, e a gente estava sempre conversando e eu estava monitorando e realmente, quem são os apresentadores? Quem é que eu posso falar? Deixa eu seguir nas redes sociais, deixa eu ver como é que tá. E eu vi a movimentação. Eu estava olhando tudo. Eu vi quem postou, quem comentou, quem tirou as dúvidas. Ele postou e ele estudou sobre isso. Aí alguém comentou, mas como é que faz isso? E ele foi e comentou, deu informação, ele soube ajudar. E isso eu achei muito importante, foi muito legal. E a gente também divulgou as outras matérias. Ontem, ou foi anteontem, chegou também a matéria de Roraima, que eles fizeram até um funk para disseminar essa informação, para chamar... Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai divulgar, vai passar essa informação? O funk é uma coisa que atrai as crianças, os jovens. Bora fazer um funk com os dados, com o que é para ser dito. E aí eles conseguiram um alto número de vacinas, eles conseguiram mobilizar muita gente, e ele me passou a mensagem também depois. Eu conversei com ele super feliz, ele falando da movimentação por lá. E foi bem legal de ver como assim, um pequeno gesto, uma pequena conversa, a gente estava passando informação, mobilizou muita gente e a gente viu que, de longe, a gente fez dar certo. A gente foi passando conteúdo e foi fazendo de pequenas formas, a gente fez dar certo e a gente conseguiu um bom resultado, que era o nosso objetivo. Excelente. Bom, muito foi feito, sem dúvida nenhuma, acho que os resultados estão aí. Mas eu diria, estamos celebrando, acho que temos muito que celebrar, mas é o primeiro passo. Seja com ações relativas ao HPV, que tem que ser continuadas, isso a gente não pode esquecer, mas, ao mesmo tempo, temos outras coisas a fazer, né? Temos muito a contribuir com a sociedade. Quando eu iniciei esse ano, já sem a presença do meu pai, a gente fez uma mudança bastante importante no nosso organograma. E o organograma, ele é interessante porque o que a gente está vivenciando aqui é exatamente o que a gente propôs no organograma, só que do ponto de vista interno. Esse organograma ele propõe uma unificação, uma união das nossas plataformas, de maneira que a gente possa prestar um melhor serviço à sociedade. As nossas plataformas, de alguma maneira, não eram integradas, as pessoas terminavam não sendo integradas e a gente perdia muito em eficiência nas nossas ações, sejam ações comerciais, sejam ações sociais, enfim. Dentro dessas mudanças que nós fizemos, foram criados, sim, a área de sustentabilidade do grupo. Existia basicamente uma no AmazonSat, a gente centralizou isso, unificou isso, melhor dizendo, para o grupo. Então, hoje tem uma visão de sustentabilidade socioambiental, a gente pode estender um pouco isso para o grupo como um todo. Isso vale para qualquer empresa, qualquer plataforma, em qualquer cidade, qualquer ambiente onde a gente esteja. E a mesma coisa a área de comunicação e estratégias digitais, que surgiu faz muitíssimo pouco tempo, a gente já tinha isso na cabeça há algum tempo, nós lançamos isso no organograma, mas muito dentro da área da rede amazônica. Depois estendemos isso também para a Amazônia a Cabo, para os novos negócios, mas agora a gente unificou. E eu diria que é uma coisa que deu muito certo, porque isso que nós estamos vivenciando é muito o trabalho deles, né? Tanto da Márcia, quanto do Diego, do Luiz Eduardo, do Augusto, da Silvia, enfim, pessoas que estão realmente nesse processo. E por que a gente está fazendo tudo isso como Grupo Rede Amazônica?
por um objetivo muito claro, né? Os meios de comunicação, particularmente onde nós operamos, eles precisam estar próximo das pessoas. Nós precisamos ser relevantes para as pessoas. E a gente só vai conseguir ser relevante a gente prestando um serviço adequado às pessoas. Nisso vai a ação do HPV e tantas outras que podem efetivamente mudar a vida das pessoas. A gente tem um programa muito interessante, entre tantos, que a gente chama de Pipoca em Cena, que a gente permite que pessoas que jamais foram ao cinema, a gente leva o cinema a eles assistem o cinema nas suas comunidades. Como eu falava até hoje pela manhã, tem gente que talvez, mesmo ali, jamais voltará talvez aí ao cinema. Mas teve a oportunidade de estar em família, assistindo um filme, comendo pipoca e tomando refrigerante. Isso a gente faz, sim, dentro de uma estratégia, mas as pessoas, nós temos que ser importantes nas vidas das pessoas, como qualquer causa dessa. Ela só vai ter efeito, como aconteceu com o HPV, se a gente efetivamente estiver na vida das pessoas. As pessoas acreditarem de maneira sincera no que nós estamos fazendo. Que mudamos. A gente, com o programa, o evento que a gente tem chamado Consciência Limpa, a gente muda a vida do ponto de vista da preservação, do melhor uso dos bens da natureza, cuidar do lixo, cuidar da água. A gente faz a diferença, a gente muda a vida das pessoas, né? E é isso que a gente precisa continuar fazendo. Na realidade, a gente também tem que estar próximo da comunidade para entender as suas necessidades. A gente tem que estar junto da sociedade para entender as demandas que a gente às vezes não conhece. E a gente termina caindo, ou correndo o risco, isso é muito comum, de ficar num jornalismo vazio, um jornalismo de registro, um jornalismo de denúncia, que não chega a lugar nenhum. A gente termina não construindo uma Amazônia que a gente deseja. E todas essas mudanças que nós fizemos têm esse objetivo. A gente tem mudanças internas importantes. É um trabalho de médio e longo prazo, não é rápido. Mas a gente vê que quando a gente consegue identificar a causa certa, a gente pode fazer um enorme bem, que é o caso aqui do HPV, e pode ser tantos e tantos outras ações que a gente possa se envolver com tantos outros profissionais, fazendo a diferença na vida deles, realizando sonhos, né? Mudando a vida das pessoas, salvando vidas, que basicamente foi o que nós fizemos, né? E tudo isso a gente pode fazer sim se estivermos juntos. Por isso também, tanto das perguntas, sozinho não tem como fazer. Nem ter uma força, porque é um canal que tem uma audiência, vai ter audiência se for relevante, se fizer a diferença na vida das pessoas, e aí sim as pessoas vão me adotar e, portanto, vão me assistir, vão consumir meus produtos, vão atender às demandas dos clientes comerciais nossos e assim por diante. Não existe mais e vocês são influenciadores, são o maior exemplo disso, não existe mais comunicação numa única direção. A comunicação ela é nas duas direções, e é preciso que nós, órgãos de comunicação, estejamos preparados para responder e atender esses anseios da população. Então, juntos, se não fizermos isso juntos, jamais chegaremos a algum lugar. E já foi dito aqui, mas eu queria colocar isso muito claro. Tem uma frase que é uma coisa assim, o que é ser pioneiro, né? O que é ser, talvez a gente podia colocar isso como sonhador. É muitas vezes sonhar sozinho, né? Quer dizer, aquele verdadeiro pioneiro é o que sonha sozinho, mas ele é muito fraterno nas conquistas. Eu tenho exemplos de família, o meu pai era isso, então, na minha opinião, como empreendedor, então sonhava, o sonhar, como a senhora doutora sonhou, lamentavelmente, ele é um ato solitário, né? Então, você sonha sozinho. Claro que quando você, junto com muitos, consegue realizar um sonho, é uma alegria muito grande, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a humildade, como a senhora está fazendo aqui, de dividir, ser fraterna
nessa conquista, né, que é muito sua, e principalmente sua, mas você ter a humildade de compartilhar isso é muito bonito e muito importante. E uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, que é o que devemos fazer e o que a Rede Amazônica, o Grupo Rede Amazônica vai fazer. E só faz assim. Primeiro, como já foi dito, sonhar grande. A gente precisa sonhar grande. Dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno. Então, vamos sonhar grande, sempre sonhar grande. Agora, começar pequeno. A gente não consegue. Todos nós nascemos pequenos, né? Então, tem que começar pequeno. Tem que ver que tem algumas limitações. Nós temos um aprendizado a percorrer. Mas uma coisa é certa, nós temos que agir rápido, que foi o que aconteceu com essa campanha. Quer dizer, tem que ser rápido, porque é urgente, é preciso que a gente tenha ritmo naquilo que a gente faz. E é isso que o Grupo Rede Amazônica, não só sob o meu comando, mas são diretrizes que tem hoje dentro do grupo, é isso que a gente quer fazer e pretende fazer, e quer lhe agradecer a oportunidade de participar, porque sem a senhora, sem vocês, com certeza os resultados não teriam ocorrido. Então, parabéns a todos e muito obrigado. Agradecemos.